Primeira aos Coríntios, capítulo 14, verso 40, que é um texto que eu tenho repetidamente colocado em documentos oficiais do presbitério, e procurando lembrar muitos irmãos dessa recomendação interessante do apóstolo Paulo. E justamente num capítulo que faz parte de uma seção, capítulo 12, 13 e 14, você tem o apóstolo Paulo tratando de questões relacionadas com culto, não é? E nós podemos ver nesse versículo 40 aqui um princípio geral para nós aplicarmos ao assunto que nós vamos ver hoje pela manhã. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Por que é interessante esse versículo? Porque aqui você tem uma tese. Existem muitas e muitas questões que você não tem especificamente orientações objetivas na palavra de Deus. Mas o que é que o apóstolo Paulo nos diz aqui nesse verso 40? Bem, em tantas e tantas questões que nós não vamos poder definir como nós gostaríamos de fazer, princípios objetivos para ordenar todas as coisas relacionadas com culto, o apóstolo Paulo disse, olha, o princípio geral é que deve prevalecer o bom senso. Se a gente pudesse sintetizar aqui esse versículo. Tá bom? Vamos orar? Deus eterno, nós te damos graças, louvamos o teu nome por este dia maravilhoso que o Senhor nos concede para estarmos na tua casa, celebrando o teu nome, cantando louvores a ti, oferecendo ao Senhor aquilo que só tu és digno de receber. E pedimos que nessa manhã o Senhor nos abençoe, ilumine nosso entendimento, nos ajude a refletir sobre o assunto que vamos compartilhar. Dá-nos da tua graça, do teu favor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, recentemente nós temos visto o surgimento de um movimento bem-vindo, que tem procurado redescobrir doutrinas, as chamadas doutrinas da graça, antigas doutrinas da graça, principalmente em algumas igrejas do ramo histórico. E com essa de redescoberta, tem vindo a reboque a tendência de se revisar certas práticas litúrgicas. E o objetivo nessa revisão, segundo esses que estão redescobrindo as doutrinas calvinistas, é aprimorar o culto prestado a Deus. Eu poderia dar alguns exemplos, de itens que são mencionados dentro dessa revisão. O primeiro é o que nós vamos tratar hoje pela manhã. Nós não devemos celebrar o Natal na igreja. Eu até brinquei com a Léo hoje de manhã, agora cantando o hino composto por Charles Wesley, irmão do John Wesley. Eu disse para ela, olha, Charles Wesley compôs esse cântico para que os irmãos lá da Inglaterra pudessem cantar nas férias. Não parece ser a verdade, né? Ele compôs esse hino no grande reavivamento do século XVIII para que fosse cantado na igreja, um hino natalino. Alguns defendem o cântico apenas de salmos metrificados. A igreja só deve cantar salmos, deve abandonar o inário, porque as letras do inário não são letras inspiradas. Muito menos esses cânticos que a gente tem nesse caderninho que a gente usa. Coloca só salmos metrificados. Outros dizem, mulher não pode orar no culto.
proibição de mulheres orarem no culto, a rejeição de corais e grupos de louvor, a não utilização de instrumentos musicais, né? A bateria, principalmente, é um negócio altamente condenável. E a restrição do uso de flanelógrafos nas aulas para as crianças. Porque quando você usa flanelógrafos, coloca aquelas imagenzinhas relacionadas com o ministério de Jesus, e aqueles que são mais rigorosos, preciosistas, dizem o seguinte: olha, você está ferindo o primeiro e segundo mandamento, porque não se deve fazer imagem daquilo que é sagrado. São apenas alguns itens que nós temos nessa agenda de revisão de algumas práticas dentro da própria liturgia. Obviamente, nem todos aqueles que defendem algum desses pontos concordam com todos. Não existe um bloco homogêneo, né, defendendo todos os itens que eu mencionei da mesma maneira, igualmente. Há reconhecida a falta de consenso entre aqueles que defendem esse tipo de revisão a partir de uma leitura da doutrina calvinista. E quanto a esse fenômeno, é necessário dizer o seguinte: fazer revisões é bom, mas nem toda revisão é saudável. Ao longo da história do Antigo Testamento, nós temos revisões. Você vai encontrar na história do Antigo Testamento as chamadas renovações da aliança. Em muitos e muitos momentos, Israel, o povo de Deus da antiga dispensação, reconhece os seus desvios espirituais e retorna aos padrões originais da espiritualidade estabelecida pelo próprio Deus da revelação. Então isso é extremamente saudável. Olha, só no livro de Josué você tem 2 vezes isso. Tem no início do livro e depois 40 anos você tem novamente uma renovação da aliança. E uma vez perguntaram para o pastor Francisco, que foi um reitor de uma era de ouro do Seminário Presbiteriano do Norte, perguntaram para ele: olha, na sua opinião, um homem experimentado, culto, respeitado, perguntaram para ele: na sua opinião, pastor Francisco, qual é a principal necessidade da igreja de hoje? Ele nem titubeou. Ele disse: é renovar a aliança. A cabeça dele estava naquele fenômeno do Antigo Testamento. Então, na história da igreja, nós verificamos isso. O fenômeno acontece de renovação da aliança em muitos e muitos momentos da história. Os chamados reavivamentos promovidos pelo Espírito Santo para renovar a vitalidade espiritual da comunidade cristã. Preste atenção nisso. Muitas vezes com mudanças significativas, tanto nas questões doutrinárias que precisam ser corrigidas em algum aspecto, quanto nas práticas adotadas pela própria igreja. Talvez o maior exemplo dessa ocorrência seja a chamada Reforma Protestante. Preste atenção, nem todo mundo reconhece que, dentro da história cristã, o maior movimento de renovação espiritual foi a Reforma Protestante. Nem todos, né? Você vai ver alguns autores que nós temos uma notável afinidade, dizendo o seguinte: olha, o maior fenômeno de renovação espiritual que se deu na igreja foi o reavivamento do século XVIII, que alcançou tanto o Reino Unido quanto a Nova Inglaterra, os Estados Unidos, com George Whitefield, John Wesley, William Grimshaw e tantos outros, 11 homens mais ou menos, no Reino Unido, e você vai ter Jonathan Edwards, nos Estados Unidos, o principal cabeça do grande despertamento do século XVIII.
Muito bem, mas a reforma protestante é um evento reconhecidamente emblemático para ilustrar esse tipo de fenômeno de renovação da aliança. E os principais expoentes da reforma passaram pente fino na longa tradição medieval, corrigindo distorções doutrinárias, e esse foi o principal trabalho deles, mas eles também revisaram práticas eclesiásticas, litúrgicas adotadas pela igreja durante aqueles séculos de escuridão da Idade Média. E fizeram isso, preste atenção nisso, eles fizeram isso com extraordinário vigor. Eles não passaram um pente fino com dentes quebrados. A gente sabe que pente fino com dentes quebrados não tira lêndia. Não é verdade? Pente fino só serve se ele não estiver com os dentes quebrados. E eles foram rigorosos nessa revisão. Porém, preste atenção nisso, deve ser admitido que nem toda a revisão que aconteceu ao longo da história foi saudável. E, olhando para a história da igreja, nós temos abundantes provas disso. O surgimento das diversas seitas ao longo da história da igreja demonstra que muitos cismas são ocasionados pela redescoberta de princípios doutrinários. Revisão. Redescobriram um princípio doutrinário que alegavam que a igreja tinha esquecido, mas essa redescoberta desse princípio doutrinário é duvidosa. Em muitos e muitos casos em que seitas foram formadas ao longo da história. Quase sempre, no surgimento dessas seitas, você tem mudanças radicais de padrões que nunca foram adotados pela igreja nos seus melhores momentos, e esses padrões não possuem fundamentação bíblica ou teológica consistente, mas são adotados. Eu vou citar apenas 2 exemplos do surgimento dessas seitas por ocasião de uma redescoberta de um princípio que supostamente havia sido esquecido pela igreja. O Adventismo, em 1863, que produziu os Testemunhas de Jeová. Os Testemunhas de Jeová saem de dentro do Adventismo, em 1870. Preste atenção nisso. Regra geral, essas revisões não saudáveis, elas fecham o grupo, são sectárias, estreitam quase que nos limites da sua própria jurisdição as relações de comunhão. Se consolidam às custas do personalismo de seus líderes, é outro traço distintivo. Terceiro, promovem pesado proselitismo visando legitimar o seu crescimento numérico. Proselitismo pesado. E se alimentam consciente ou inconscientemente de um orgulho espiritual presumido. Nós descobrimos a pólvora. Nós agora temos uma super doutrina, um super culto, nós temos um super pastor, nós temos uma super organização. E claro, qual é a última coisa que nós vamos concluir? Nós temos super crentes. E claro que isso está completamente equivocado, não é? Segunda coisa que é necessário dizer com relação a esse fenômeno sobre reforma espiritual.
Reforma espiritual é bom, é alguma coisa boa, mas polemizar com radicais não é saudável. Todo crente deve manifestar interesse constante em melhorar sua vida cristã e deve manifestar interesse até pela melhora da sua comunidade local. Os servos mais consagrados da história, tanto da história bíblica quanto da história da igreja, nunca se conformaram com o grau de espiritualidade que eles atingiram, que eles alcançaram. Parece que o teste confiável, preste atenção nisso, para aferir a maturidade espiritual de uma pessoa ou de uma igreja, é verificar se há nesse crente ou se há nessa comunidade uma luta constante para crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Ninguém pode ficar satisfeito com seu status espiritual, muito menos presumir que você tem um status espiritual superior, avantajado, do qual você possa se orgulhar. Ninguém é tão maduro quanto poderia ser. Isso tem que estar na nossa cabeça. E não há um servo de Cristo que já tenha obtido a perfeição aqui nesta vida. Todo servo de Cristo, mais maduro que você possa imaginar, está ainda aprendendo. E deve ser assim. Até com o apóstolo Paulo isso aconteceu. No final dos seus dias, quando ele estava preso, estava vendo a morte, palmo em cima, ele disse: olha, tragam os pergaminhos, eu preciso encharcar a minha mente com a palavra de Deus. Eu preciso de devoção. Tragam os pergaminhos. Você tem lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 13. Mas será que o apóstolo Paulo não poderia dispensar a devoção? No final da sua história, da sua carreira, já convicto que ele estava prestes a partir? Não. Ele precisava da palavra de Deus para a sua própria instrução. Irmãos, uma boa ilustração do diálogo proveitoso que parece nos ajudar a compreender a nossa própria conduta, parece ser o famoso colóquio de Marburgo, agendado pelo príncipe Filipe de S, que queria resolver as divergências doutrinárias entre os protestantes do início da Reforma, que tinham divergências significativas, tão significativas que eles fizeram uma lista de 15 itens com os quais eles discordavam. Lutero e Zwinglio. Filipe de S, que era amigo dos dois e interessado pela causa protestante, reuniu no seu castelo não apenas Lutero e Zwinglio, mas outros nomes importantes, lideranças reconhecidas dentro da Reforma, para que pudessem resolver essa pauta de 15 divergências que estavam prejudicando a unidade do próprio povo de Deus. Muito bem, eles chegaram a um consenso em 14 itens. Avançaram, né? Não conseguiram resolver o último, que era a questão da ceia. Zwinglio tinha uma posição que dizia o seguinte: a presença de Cristo na ceia, ela não é literal. A ceia é apenas um memorial. Lutero disse: olha, não compartilho dessa ideia. Lutero dizia que a presença de Cristo era tangível. E lançava a mão do texto lá de Jesus dizendo: esse é o meu corpo. Bem, eram posições antagônicas. Não conseguiram resolver, mas resolveram 14. E aí, sobre o 15º item? E sobre cada um desses pontos, eles escreveram as suas posições agora resolvidas, né? E agora, quando chegou no 15º, o que é que eles vão escrever? Olha o que eles escreveram.
todos cremos e sustentamos no tocante à ceia de nosso querido Senhor Jesus Cristo, que ambas as espécies devem ser usadas segundo a instituição de Cristo. Nisso nós concordamos. Não pode dar só a hóstia ou o pão para o povo e o sacerdote come o pão e bebe do vinho. Não, tem que dar para todo mundo pão e vinho. E ele diz mais lá, também que a missa não é obra mediante a qual se obtém graça para outros, vivos ou mortos. Nisso nós concordamos. Também que o sacramento do altar é o sacramento do verdadeiro corpo e sangue de Cristo, e que a participação espiritual desse corpo e sangue é especialmente necessária para todo cristão verdadeiro. Do mesmo modo que o uso do sacramento, tal como acontece com a palavra, é dado pelo Deus onipotente a fim de que consciências fracas possam, por seu intermédio, ser estimuladas à fé pelo Espírito Santo. E apesar de, no momento, não concordarmos quanto a se o verdadeiro corpo e sangue de Cristo estão corporalmente presentes no pão e vinho, apesar disso, cada lado deve demonstrar amor cristão ao outro, o quanto permitir a consciência, e ambos devem orar com fervor ao Deus onipotente para que ele, mediante seu Espírito, nos confirme na reta compreensão desse assunto. Amém. Que texto maravilhoso. Que texto maravilhoso. Apesar de não resolverem satisfatoriamente a questão, decidiram adotar uma conduta de respeito mútuo para o bem da causa protestante. Era o nome de Deus que estava envolvido. Por outro lado, não é bom, não é saudável alimentar polêmicas com quem intransigentemente sustenta posições doutrinárias ou práticas espirituais já condenadas pelo próprio consenso da igreja. Não parece ser saudável. A recomendação bíblica parece ser evitar isso, né? Porque se alguém ainda não se conformou à posição consensual da igreja em determinados assuntos, dificilmente você vai conseguir demover essa pessoa da sua própria posição, né? Porque quando a gente não se submete ao consenso de uma igreja da qual nós fazemos parte, nós somos conciliares, então a situação fica muito difícil. Dificilmente nós vamos tentar resolver isso de forma individual. De todos os itens que eu mencionei, nos cabe apenas considerar o primeiro, que é o nosso assunto, a celebração do nascimento de Cristo. E numa avaliação rápida de todos aqueles que defendem que não cabe à igreja celebrar o nascimento de Cristo, nessa avaliação rápida, nós podemos organizar os argumentos que são levantados contra a celebração do Natal em 5 esferas. A primeira esfera é a esfera que eu denominei de cronológica. A segunda esfera é a esfera bíblico-teológica. A terceira esfera, não achei outro nome, coloquei aí, originária. Tem a ver com as origens da celebração do Natal. A quarta é prática. E a última é histórico-confessional. Então você vai ver sempre argumentos sendo colocados nessas esferas para dizer a igreja não deve celebrar o nascimento do Senhor Jesus Cristo. É claro que essas designações aí são apenas didáticas e podem servir para nos ajudar a compreender um pouco a natureza de cada argumento, mas se você quiser denominar de outra maneira, não tem nenhum problema, tá bom?
O primeiro argumento, o argumento cronológico. Há incertezas quanto à data de 25 de dezembro para o nascimento de Cristo. A maioria dos que argumentam contra a data de 25 de dezembro aponta para o texto de Lucas 2:8. Lucas 2:8 diz que, por ocasião do nascimento de Cristo, os pastores estavam cuidando dos seus animais no campo, né, na vigília da noite, diz o texto. Os pastores aparecem guardando, portanto, o rebanho durante as vigílias da noite. E dizem, portanto, aqueles que defendem que o nascimento de Cristo não aconteceu dia 25 de dezembro. Eles dizem o seguinte: na Palestina, localizada no hemisfério norte, de dezembro é inverno. E dificilmente aqueles homens poderiam estar ao relento cuidando dos seus animais. Como Jesus nasceu dia 25 de dezembro, se pastores foram ao encontro de José e Maria com o infante na manjedoura, se era inverno, os pastores não poderiam estar no campo? Bem, segundo os comentários hebraicos, né, Mishnah e o Talmud, os animais aceitos para o sacrifício deveriam ser apenas aqueles criados no campo. E é por isso que os pastores estavam cuidando desses animais ao relento. E durante essa época do ano, a temperatura de Belém, ela varia, onde Jesus nasceu, varia entre 10 e 20 graus Celsius. A latitude de Belém, preste atenção nisso, é menos 31,7. Quase na mesma direção da latitude de Porto Alegre, que é menos 30,02. 31,7 Belém, 30,02 Porto Alegre. E com uma observação: essa temperatura é perfeitamente aceitável para os homens acostumados aos rigores do inverno pesado, que vai se dar mais para frente. Deve ser lembrado que o inverno na região de Belém, né, o inverno no hemisfério norte começa dia 21 de dezembro. E no sul da Palestina, ainda tem mais esse detalhe da geografia. O sul da Palestina, onde está Belém, é menos frio do que no norte, onde a família de Cristo, José e Maria moravam, em Nazaré. Sobre isso, um respeitado estudioso do Antigo Testamento, F.F. Bruce, ele diz: visto que rebanhos podem, portanto, estar nos campos no inverno, durante essa época mencionada, ele está comentando o texto de Lucas, a data tradicional para o nascimento de Jesus, 25 de dezembro, não pode ser excluída, com base nesse argumento de que era frio. Então, esse argumento, ele é duvidoso, não é decisivo, de que era inverno e por isso os pastores não poderiam estar no campo guardando os seus rebanhos nas vigílias da noite. Além disso, há uma informação no Evangelho de Lucas que parece reforçar a data de 25 de dezembro. Diz o evangelista que Zacarias, pai de João Batista, abra lá Lucas 1:5. Zacarias, o sacerdote, pai de João Batista, era do turno de Abias. Lucas 1:5. Se você for consultar 1 de Crônicas, capítulo 24, verso 10, você vai ver essa classe lá, e vai ser informado que havia 24 classes sacerdotais. E a classe de Abias era a 8ª na lista das 24 classes. Segundo William Hendrickson, comentarista
respeitado do Novo Testamento, cada divisão cumpria deveres no templo 2 vezes ao ano. E cada vez o período de serviço era de 1 semana. Preste atenção nisso. 8ª turma de sacerdotes. Isto significa dizer que a classe de Abias, como era a 8ª, servia durante a 8ª semana. Depois todo mundo servia e as mesmas turmas voltavam a servir também. E Abias voltava ao seu turno na 32ª semana do ano. Estão entendendo o raciocínio? Né? Havia 24. Eu só não achei a explicação porque no ano nós temos 52 semanas, é isso? 52. 24 mais 24, 48. E nas 4 que ficam faltando, como é que os sacerdotes se encaixam? Não achei nenhuma explicação. Mas vamos imaginar que vamos pegar a informação de que cada turma sacerdotal oficiava durante o ano em 2 semanas. Abias era da 8ª turma. Então, na 8ª semana, eles oficiavam e voltavam a oficiar somente na 32ª semana. E olha que coisa interessante, eu já mencionei isso aqui. Um milagre, um sacerdote ser escolhido. Ele poderia, durante toda a sua vida, nunca ser escolhido, porque eles precisavam de apenas 300 sacerdotes para cumprir, com folga, todo o serviço durante o ano. E havia cerca de 13.000 sacerdotes. O camarada poderia passar a vida toda dele, nunca ser escolhido. E João foi escolhido, Zacarias foi escolhido, né? Muito bem. Presumindo-se que ele estaria ministrando na 8ª semana, presta atenção, nós estamos presumindo, ele poderia estar na 32ª, mas vamos imaginar que ele estava na 8ª. Isso corresponderia à 2ª quinzena do mês de setembro, do calendário hebraico. Mais uma vez, a gente tem que fazer uma outra presunção. Assim que ele terminou o ofício dele lá, no mês de setembro, ele voltou para casa e, ao namorar com Isabel, ela concebeu. Foi imediata a concepção, não demorou muito. Muito bem. Isabel ficou gestante, tão logo o sacerdote voltou para casa. 9 meses, portanto, depois, nasceu João Batista. Segundo o calendário litúrgico, quando cai o dia de São João? Dia de São João, quem é? Qual é o dia? 24 de junho. Dia de São João. A concepção de Isabel em setembro, João Batista nasce 24 de junho. Certo. 9 meses depois. E cedo a igreja estabeleceu isso, 24 de junho, para o nascimento de São João. Como Jesus é mais novo que João Batista? 6 meses. Segundo Lucas 1,36, a data de 25 de dezembro é perfeita. 6 meses depois do nascimento de João Batista, você tem 25 de dezembro. De junho para dezembro. A partir da inferência do serviço sacerdotal do turno de Abias, do qual Zacarias fez parte e Isabel foi concebida. Bem, a gente pode dizer, tem muita lógica nisso, mas nós só não podemos bater o martelo porque temos 2 presunções aí envolvidas. A presunção que Zacarias estava oficiando na 8ª turma do ano, que cai em setembro. Se você diz assim, bem, mas eu não aceito que ele estava oficiando
Na minha opinião, eu estava oficiando na 32ª turma. Aí, o argumento cai por terra. E a outra presunção é que Isabel concebeu imediatamente após o sacerdote deixar o seu turno, que é outra também elaboração que a gente não pode dizer com absoluta certeza que aconteceu, mas que há uma certa lógica. A gente pode inferir a partir do nascimento de João Batista, o nascimento de Jesus em 25 de dezembro, isso é perfeitamente compreensível. E mais, historicamente, preste atenção, desde os primórdios a igreja celebrou o Natal, a princípio em 6 de janeiro, e a igreja oriental ficou com essa data e a igreja ocidental ficou com 25 de dezembro. Hipólito de Roma, Hipólito nasceu no ano 170 e faleceu em 236, comentando sobre Daniel, capítulo 4, verso 23, ele escreve: o primeiro advento de nosso Senhor na carne aconteceu quando ele nasceu em Belém. Comentário de Hipólito de Roma. Era 25 de dezembro, uma quarta-feira, enquanto Augustus estava em seu 42º ano. Ou seja, um homem no início do 3º século. Ele morreu em 236. Logo aqui eu vou adiantar uma tese que é muito levantada, de que a igreja só passou a celebrar o Natal depois do advento de Constantino como imperador em 313. Isso é falso. É falso. Você tem inúmeros documentos, inúmeras informações de que muito antes de 313 a igreja já observava 25 de dezembro como a presumida data do nascimento do Senhor Jesus. Agostinho, Santo Agostinho, mais na frente, né, do século V, é crido, ele diz o seguinte: é crido que ele foi concebido no dia 25 de março, dia em que também ele sofreu. Interessante como a igreja sempre fez um link entre a data do nascimento de Cristo e a data do seu martírio, durante toda a história. De modo que o seio da Virgem, no qual ele foi concebido, onde ninguém dos mortais foi gerado, corresponde à nova sepultura na qual ele foi enterrado, na qual ninguém havia sido posto. João 19:41 ele cita, nem antes nem depois dele, mas ele nasceu, segundo a tradição, diz Agostinho, em 25 de dezembro. Muito bem, qual é a conclusão? Ainda que não se possa afirmar com absoluta certeza a data de 25 de dezembro como a data correta do nascimento de Cristo, não parece correto abolir a data convencionada pela tradição cristã para celebrar o advento simplesmente com base no argumento da imprecisão. Não parece correto. Se este princípio fosse aplicado à autoria da carta aos Hebreus, no estabelecimento da periodicidade da ceia do Senhor, na prática de se batizar adultos no culto público, vamos aplicar o princípio da falta de precisão, apenas a esses 3 itens que eu mencionei. Restaria o seguinte: tira Hebreus do cânon. Nós não sabemos quem é o seu autor. A imprecisão quanto à autoria da carta. A ceia deixaria de ser celebrada, porque você não tem o Novo Testamento indicando com precisão a periodicidade em que ela deve ser celebrada. Por que vocês celebram de mês em mês? Por que não de ano em ano? E por que não todo domingo? De 6 em 6 meses? Onde é que você vai estabelecer
essa conduta na informação do Novo Testamento sobre a periodicidade da celebração da ceia do Senhor. Não tem. Então você não tem. Então, se não tem, se o argumento da imprecisão serve, então não celebra mais a ceia, porque você não tem indicações de quando em quando você deve celebrar. E não haveria batismos nos cultos públicos, porque você não tem uma só ocorrência no Novo Testamento de pessoas sendo batizadas em cultos públicos. Temos um silêncio quanto a essa questão. Então, esse argumento não é decisivo. Nós não podemos brigar para abolir o Natal porque nós temos uma imprecisão quanto à data. Não procede. O argumento bíblico teológico. Não há nenhum mandamento para a celebração do nascimento de Cristo no Novo Testamento. Aqueles que defendem a abolição da celebração natalina indicam como razão para isso o fato do Novo Testamento só prescrever a comemoração através da Santa Ceia, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Não há, portanto, nenhum imperativo bíblico para que o nascimento do Redentor seja celebrado. Brian Schwertley, que é um escritor contemporâneo que defende, né, a abolição da celebração do Natal, ele indica no seu artigo o seguinte: ele aplica o princípio regulador do culto, que eu coloquei nos slides aí, PRC, é a sigla que você já sabe, princípio regulador do culto. Ele diz: o princípio regulador do culto possui implicações claras para quem deseja promover a celebração do Natal. Ele obriga quem deseja comemorar essa data a provar, a partir das escrituras, que Deus a autorizou. Há algumas coisas que merecem ser ditas aqui. Primeira delas, deve ser lembrado enfaticamente, essa é uma coisa que frequentemente se esquece, que o chamado princípio regulador do culto, que foi formulado originalmente pelos puritanos ingleses, ele tinha o objetivo primário de reagir contra o que eles chamavam de infame livro comum, livro de oração comum, que era uma publicação da Igreja Anglicana para cercear a liberdade de culto. Esse livro comum de oração foi imposto na Igreja Anglicana porque ele trazia orações para todos os momentos da liturgia da igreja. Orações que deveriam ser lidas. Qual era o objetivo? Era simples. Irmãos, permitir que pessoas orem extemporaneamente, sem serem orações lidas, isso é um risco muito grande. Porque algum irmão pode se inflamar, pode se entusiasmar, não é? E pode dizer coisas na sua oração, entre aspas, né, proféticas, né, que a comunidade não vai gostar de ouvir nas orações. Então, para que se evite esse tipo de constrangimento, vamos publicar um livro de oração comum, para que as orações no culto sejam lidas e não proferidas espontaneamente, para que ninguém corra esse tipo de risco. Os puritanos ingleses eles reagiram violentamente contra isso. E disseram: olha, nós não aceitamos a imposição do livro de oração comum. Milhares deles foram para a cadeia. O que eles desejavam era liberdade no culto. E então eles formularam o princípio regulador do culto. Originalmente, o princípio regulador do culto, ele foi formulado para desengessar o culto. E como é que você quer usar o princípio regulador do culto hoje
para engessar o culto. Isso é radicalmente contrário ao propósito original do próprio documento. Essa não foi a intenção daqueles que formularam o princípio regulador do culto na Inglaterra do século XVII. Segundo, não há mandamentos explícitos para uma série de práticas observadas pela igreja contemporânea, para as quais aqueles que defendem a supressão do Natal certamente não gostariam de abolir, né? Como a adoção da escola bíblica dominical. Foi uma invenção de um inglês para alfabetizar crianças da escola bíblica dominical. Não tem nenhum lugar nenhum na Bíblia, nem poderia ter. É uma invenção da história. Então não tem escola bíblica na Bíblia. Então acaba com a escola bíblica. Se esse argumento é válido dessa maneira. A observação rigorosa de vinho e pão sem fermento para a ceia do Senhor. Tem que avisar os diáconos. Não pode ser suco de uva. E não pode ser pão fermentado. Porque originalmente o vinho que foi servido por Cristo na ceia, quando ele a instituiu, era vinho, não era suco de uva. E o pão era sem fermento. Como é que vocês me servem pão sem fermento? E ainda é daquele de padaria, o pão de forma. Deveria ser pelo menos um pão brioche, né? Pão de forma na ceia, fermentado. Não tem base bíblica para isso. Batismo e profissão de fé em culto público. Onde é que você encontra regulamentação para isso no Novo Testamento? Não tem. Então acaba com batismo e profissão de fé por ocasião do culto público. A impetração da bênção apostólica. Me diga onde é que tem isso ordenado no Novo Testamento. Não tem. E por que o pastor impetra a bênção apostólica? E mais ainda, o uso de novos instrumentos musicais. Nós não temos. Então, se não tem na Bíblia, corta. Irmãos, esse argumento é perigosíssimo, né? Porque nós não conseguiremos transpor o abismo cultural que existe entre o Novo Testamento e a nossa época. Vai nos levar para a posição dos Quakers, né? Que rejeitaram locomotiva, carro, e viviam em uma época supostamente primitiva, né? Mas apenas para dar um exemplo negativo disso, eu vou mencionar aqui o caso de Spurgeon. Ele recusou, não admitiu a utilização de um órgão no famoso tabernáculo metropolitano, porque acreditava que não havia base bíblica para a música instrumental no culto cristão. Ele rompeu com grandes nomes da história cristã, que foram músicos tal como Johann Sebastian Bach, que foi organista da Catedral de Leipzig, tão consciente de que ele deveria usar a sua arte para promover a glória de Deus, que ele mandou entalhar no órgão da catedral a SDG, as 3 letras da distinção em latim, do 5º ponto, né? Do sola, soli deu glória. Ele mandou entalhar no órgão, para que ele nunca perdesse de vista que a sua arte deveria promover a glória de Deus. Spurgeon, com todo respeito
ao seu magnífico, extraordinário, portentoso ministério, aqui ele errou. É óbvio que nem todos os que afirmam a ortodoxia do princípio regulador necessariamente concordam em todos os detalhes, como ele deva ser aplicado. E terceiro, apesar de não existir mandamento explícito para a celebração do Natal no Novo Testamento, e essa é uma questão que a gente precisa entender, no princípio regulador do culto, você tem a compreensão do que é a essência do culto. Então, pegue o documento e veja o seguinte, olha, o que esse documento me ensina sobre a essência do culto. E aplique para fazer uma investigação sobre a celebração do nascimento de Cristo. Se você pode, a partir daquilo que você compreende como a essência do documento, se você é capaz de condenar a igreja na rememoração festiva e cheia de gratidão, que deve marcar o culto do dia 25 de dezembro, celebrando o fato extraordinário do advento. Você não vai conseguir. Se você pegar a essência do princípio regulador do culto e aplicar para investigar a celebração do advento, você vai ver que não existe a menor possibilidade, a partir desse documento, você condenar a celebração do Natal. Há incontáveis verdades envolvidas no nascimento de Cristo que a igreja cristã deveria relembrar constantemente. E se ela faz isso apenas no mês de dezembro, já é de bom tom. John MacArthur, ele observa o seguinte: nós cremos que o celebrar o Natal não é uma questão de certo ou errado, uma vez que ele evoca Romanos capítulo 14, versos 5 e 6. Nos fornece a liberdade para decidir se observamos ou não dias especiais. Um faz diferença entre dia e dia, diz Romanos 14, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come. Porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come. E dá graças a Deus. Com base nesse texto, MacArthur defende que deve existir uma tolerância mútua entre aqueles que celebram o nascimento de Cristo e aqueles que julgam não celebrar. Não se pode fazer uma imposição, como querem aqueles que desejam abolir o Natal, até acusando a igreja de estar praticando culto aos demônios, porque por trás dos ídolos existem os demônios. Isso é um disparate, né? Um absurdo, uma falta de sabedoria, no mínimo, imensurável, né? E causa mais prejuízo do que proveito para o bem da espiritualidade da igreja cristã. Eu vou parar aqui. Não vou ver o argumento sobre as origens pagãs do Natal, nem sobre o argumento prático. O Natal é uma data onde o mundo corrompeu. Então a igreja deve pular fora. E por último, parece ser o argumento mais decisivo, né, para aqueles que advogam o fim da celebração natalina. Calvino era contra o Natal.
Era mesmo? Onde é que está isso? E as confissões de fé protestantes, né, depois da Reforma, elas condenavam o culto de celebração do Advento? Condenavam mesmo? Onde é que está isso? Alguns até exigem que seja mostrado fontes primárias. E as fontes primárias são mostradas e eles não recuam, mudando de posição. Porque a intransigência está já estabelecida e você não consegue mais dialogar de forma proveitosa e positiva. Tá bom? Vamos ficar em pé e vamos orar. Deus eterno, nós queremos te dar graças mais uma vez pela bênção de estar na tua casa, celebrando o teu nome, procurando te prestar culto com a nossa adoração e também buscando a tua face através da oração. E queremos te agradecer pela oportunidade de tratar deste assunto e complexo e um tanto polêmico, mas permite, Senhor, que as nossas mentes sejam esclarecidas através de princípios que possam estar amparados nesse bom senso que a tua palavra nos recomenda em todas as coisas. Nos ajuda como igreja e nos fortalece na fé para que possamos continuar caminhando, procurando crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.